Seja muito bem-vindo a esta aula que vai resolver um dos grandes problemas que as pessoas têm em relação à redação da Unimontes. Como você é vestibulando, faz aí várias provas, está acostumadíssimo a escutar a estrutura de redação do Enem. E sabe, por exemplo, que a conclusão do texto tem em vista uma proposta de intervenção. Até aí, nenhuma novidade. O negócio é que a Unimontes, sim, a Universidade Estadual de Montes Claros, costuma cobrar nas suas provas uma conclusão em síntese. E nesta aula eu vou te ensinar que diferença, afinal de contas, existe entre você escrever uma conclusão no formato de proposta de intervenção ou você usar uma estrutura como a Unimontes exige em síntese. Vamos embora então comigo aqui passear por esta aula e organizar primeiro o que acontece no enunciado da prova da Unimontes. Bom, eu não estou inventando essa informação, né? Eu não tirei da minha cabeça que a Unimontes resolve cobrar síntese na proposta de intervenção, na conclusão, isso eu que inventei. Não. Essa daqui é a instrução da redação de 2024, né, para ingresso em 2025 na Unimontes. Então veio a partir da leitura dos textos. Então sim, a Unimontes também trabalha com a existência de textos motivadores, né? Isso aqui é um tranquilizador, porque você não vai chegar lá na prova e se deparar com um tema completamente aleatório, sem nenhuma base de raciocínio, sem ter uma linha de pensamento para você seguir. Você vai ter essa linha. É detalhe que na Unimontes são 20 linhas, né? Isso aqui também é um ponto importante, porque é diferente do Enem, né? Lá no Enem, nós estamos acostumados a trabalhar com 30 linhas. Na Unimontes, são 10 linhas a menos. E isso dá um trabalhozinho em relação à estrutura da argumentação em si. Carla, eu preciso treinar exclusivamente para a Unimontes? Olha, a diferença crucial da Unimontes para o Enem está nisso aqui, número de linhas. Se lá no Enem você consegue desenvolver o argumento em 8 linhas, na Unimontes você vai ter que reduzir isso para 6. Então você vai ter que escrever com mais qualidade para sustentar o seu ponto de vista em menos espaço, né? Em menos linhas. Pronto. Continuamos no cenário de ser uma redação dissertativa argumentativa, né? Então você vai manter a mesma intenção de defender um ponto de vista, de ter uma tese na introdução, de sustentar a sua argumentação, isso tudo não muda, né? Então, a introdução tem que ter uma tese, tá vendo? Na introdução, tem que ter um desenvolvimento argumentativo que comprove a tese. E aqui está o detalhe desta aula, que é uma conclusão em síntese. Então, não se espera, não é a expectativa que você escreva uma proposta de intervenção. Carla, você acha que se eu escrever uma proposta de intervenção na Unimontes, eu vou zerar a minha redação? Gente, não vai. Há casos de alunos que tiraram uma nota muito boa, mesmo tendo escrito uma proposta de intervenção, porque ainda não é acessível, não são acessíveis as informações que a Unimontes usa para corrigir com precisão esses textos, né, que aparecem lá no vestibular. De qualquer modo, você está aqui para aprender a entregar exatamente o que a banca quer. Se a banca quer uma conclusão em síntese, o que você vai entregar? Uma conclusão em síntese, ponto final. Vai entregar o que a banca espera de você. Também mantemos a ideia de que isso precisa ser escrito na língua formal, né? Que tem que ter o critério, português, norma culta, aquela coisa toda lá. E aqui um tema que veio muito parecidinho com estrutura de tema de Enem, né? Caminhos para, tá vendo? Minimizar o estigma, tá vendo? Veio um tema aí, uma estrutura muito parecida com a de Enem. O negócio dessa aula aqui, então, é essa conclusão em síntese. É isso aqui que eu quero que a gente trabalhe. Você precisa saber que síntese é a mesma coisa de resumo, é sinônimo. Então, neste caso, a conclusão, ela precisa dizer as mesmas coisas que foram ditas durante o seu texto, só que fazendo isso de uma maneira pequenininha. Então, é um mini textinho, sabe? É uma revisão do texto, é um reafirmar as informações que já existem. Claro que se você precisa aprender a escrever esse texto na íntegra, todinho, o curso de redação, né, Carla Gomes, ele é suficiente para você tirar a nota máxima, como vários alunos já tiraram. Então,
eu tenho aí vários alunos que conseguiram tirar a nota máxima na Unimontes com base nessa estrutura aqui e que conseguiram fluentemente usar a conclusão em síntese. Vamos embora entender, então, o que você precisa fazer, como que acontece essa conclusão em síntese. Eu trouxe aqui um teminha que já foi tema da Unimontes para a gente poder organizar o pensamento. Então, vamos considerar que o tema aqui vai ser, ó, cumprimento das leis, responsabilidade do Estado e dos cidadãos. Então, a gente entendeu aqui que nesta temática, para se cumprirem as leis, duas instituições são acionadas, a sociedade e o próprio Estado. Então, tá aí o tema. Vamos pensar primeiro, porque a gente faz isso em linhas mais retas, é mais comum, numa proposta de intervenção que funcione para esse tema. Carla, mas proposta de intervenção não é o que a Unimontes pede, é? Não, não é. Aqui, ó, eu estou falando de uma estrutura que é típica do Enem. E que se por um acaso a Unimontes vier na prova sem exigir de você uma conclusão em síntese, você pode usar a estrutura do Enem, certo? Organiza na cabeça aí como assim uma proposta de intervenção do Enem. É importante para você conseguir perceber a variação para Unimontes. Então, na proposta de intervenção, na conclusão de um texto no modelo de Enem, a gente começa reafirmando o tema. Então, aqui a gente tem uma retomada do tema. É uma boa estratégia para você começar a sua conclusão, porque você organiza na cabeça do seu leitor exatamente o momento em que você está no seu texto. Então, logo, é fundamental que o Estado assuma a sua responsabilidade na contenção da onda de violência no país. Aqui o texto motivador falava sobre violência, viu? Se você está se perguntando, ai, Carla, como assim violência? Tinha texto motivador e eles encaminhavam esse cumprimento da lei direcionando para a violência. Então, retoma-se o tema. Depois disso, pensando numa estrutura de Enem, a gente coloca aqui o agente, né? O agente da ação. Nesse caso, o governo, tá vendo? Então, tô pensando aí numa estrutura típica de Enem. O governo, que é o agente da ação. Na sequência, eu coloco o quê? A ação em si, né? Eu apresento agora a ação. Nesse caso, ó, reduz a sensação de impunidade que permeia a sociedade. Essa daí é a ação, tá vendo? Não coloquei a ação para você, né? Aí, ó, reduz a sensação de impunidade que permeia a sociedade. Ação. Depois disso, eu coloco o modo meio, então, enrijecendo a aplicação das leis. Ah lá, ó, enrijecendo a aplicação das leis. Eu tenho aqui o modo meio. Viu só? Viu só? E por último, eu vou colocar neste exemplo a finalidade. Carla, tá faltando alguma coisa de Enem, não tá? Está. Nesse caso aqui, ó, pensando numa estrutura de Enem, aqui, ó, isso aqui é a finalidade. Estaria faltando o detalhamento, né? Pensando na estrutura típica do Enem, aqui, ó, sobre o detalhamento, eu não coloquei. Tá faltando o detalhamento, né? Tá faltando detalhamento. Cara, põe aí o detalhamento. Põe ou não. Essa aula não é de Enem, eu não quero você bagunçado. Quero só que você perceba que aqui, nesta estrutura de conclusão, eu tenho uma proposta. Eu estou dizendo que o governo precisa reduzir, enrijecendo as leis, porque assim nós vamos ter uma mídia que vai reconstruir sua pauta, entendeu? Então eu tenho uma proposta. Eu estou, de fato, terminando o meu texto, não apenas falando sobre o tema, eu estou apresentando um caminho para que o problema seja resolvido. Na Unimontes, a expectativa é que você escreva em forma de síntese. Então, vamos embora pensar agora aqui, ó, nessa estrutura para a Unimontes. Se a Unimontes quer que você apresente um resumo, é isso que você precisa fazer. Observe, e aqui é só para você organizar mesmo, que eu estou nas 4 últimas linhas do texto. Olha lá, ó, das linhas 17 a 20, né? Na Unimontes são 20 linhas. Então, lá no finalzinho do texto, onde eu vou apresentar a minha conclusão. Se eu quiser, se eu puder, né? Se a banca não exigir uma conclusão em síntese, tá aqui uma estrutura que lembra muito a estrutura do Enem. Agora, se o enunciado lá da prova exigir que a sua conclusão seja em síntese, tá aqui o jeito que eu vou te ensinar a fazer agorinha. Já pega isso nas anotações para você me acompanhar. Então, diferente da proposta,
Na síntese, o que eu faço é apenas afirmar o tema. Presta atenção aqui, então, ó, em como eu vou fazer isso. Presta atenção. Logo, vê-se o largo alcance da influência negativa das mídias no comportamento violento do cidadão pela naturalização do assunto e pela sensação de impunidade. Veja que eu estou apenas apresentando um fato. Eu não estou dizendo que a mídia precisa mudar, que o governo precisa mudar, tá vendo? Eu não estou dando atribuições a nenhum órgão. Eu estou dizendo, então, você está vendo como a mídia, de fato, influencia nesse comportamento violento porque ela naturaliza e porque ela gera uma sensação de impunidade? Viu só? Eu estou, nesse caso, dizendo que há uma responsabilidade e eu estou apenas apresentando um fato. E é assim que eu continuo no parágrafo. Olha lá. Essa, por sua vez, então, essa impunidade, né, essa sensação de impunidade é fortalecida pela negligência do Estado no cumprimento das leis. De novo, eu apresento um fato. Com certeza, isso aqui é importantíssimo. Esses fatos, eles foram discutidos na minha redação, hein? Não são fatos que brotaram do nada. Eu tenho aqui fatos que foram discutidos no meu texto. Meu desenvolvimento 1 dizia que a mídia fortalece a sensação de violência na sociedade porque ela naturaliza essas discussões. E o Estado, por causa disso, é negligente, ele não cumpre leis. Então, uma coisa gera a outra, entendeu? Reforçando a necessidade de mudanças nessas duas instituições para conter a criminalidade. Quando eu digo aqui, ó, reforçando a necessidade de mudança, eu tenho vou até pôr assim, ó, bem clarinho, ó, eu tenho quase uma proposta de intervenção, mas na verdade eu só estou reconhecendo a necessidade de mudança. Eu não estou trazendo uma proposta, eu não estou dizendo é necessário mudar. Eu estou dizendo que a mídia atrapalha, o Estado atrapalha e por isso a gente deixa claro que precisa mesmo de uma mudança. Apenas. Isso é uma conclusão em síntese. Observe com atenção, então, que eu não tenho verbos que indiquem ordem. Isso aqui é importante para você enxergar, ó. Vou pôr aqui de amarelo, ó. Espera-se que, tá vendo? Reduza. Eu estou aqui, ó. Espera-se que isso aconteça. Eu não estou apresentando uma proposta de intervenção quando eu digo vê-se o alcance. Olha aqui, ó. Vê-se o alcance. É fortalecida a negligência. Então, no primeiro exemplo, aqui, no de proposta de intervenção, eu tenho estruturas imperativas que exigem, sugerem uma ação a ser executada pelo outro, nesse caso, o governo. Aqui nessa estrutura de síntese isso não aparece, eu apenas constato fatos que foram discutidos na minha redação. Olha, é importantíssimo que você treine essa conclusão em síntese para que quando chegar no dia da prova, você não seja aquela pessoa que se desespera porque não sabe fazer redação da Unimontes. Se você estiver aqui comigo, a única coisa que vai acontecer na sua vida é saber fazer a redação e ser um diferencial para a sua prova, porque o povo vai ficar desesperado sem saber o que fazer, enquanto você tranquilamente tem tempo sobrando para passar seu texto a limpo, para fazer aquelas questões mais difíceis, gabaritar português, é claro, e ser calouro da Unimontes. Conte comigo e se inscreva no canal, fique atento por aqui, ative as notificações para não perder nenhuma informação sobre aulas que vão acontecer nesse cenário. Se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu volto para responder. Um abraço, bons estudos, partiu Unimontes!